Sim. Pastor, mas eu tenho aprendido no decorrer desses anos que me ensinaram assim, irmã, isso é besteira. A gente pode comer sim. Primeiro você chega, ora em nome de Jesus e crau, come. E Aham. isso não vai contaminar. Deus deixou de tudo para nós usufruir. E até um porco, que é uma carne cheirosa. O que entra não faz mal, o que faz mal ao homem é o que sai. Aham. Foi isso que eu aprendi. Ok. Não só você, tenho certeza que outros dos que estão aqui, muitos que estão em casa, aprenderam a mesma coisa. E você sabe que se ensina por aí mesmo, até em igrejas, que você pode comer o que você quiser, que não tem nenhum problema. Interessante. Existe uma visão tida pelo apóstolo Pedro, que é até usada e defendida também por estes que ensinam isso. E de repente lá nesse lençol que Pedro viu baixar do céu, vocês conhecem essa visão, não conhecem? Do apóstolo Pedro, né? Estava dentro do lençol todo tipo de animal ali, toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra. E Pedro, né, teve uma visão e uma voz, a voz de Deus dizia para ele, Pedro, mata e come. Aí Pedro vai dizer assim, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Então Pedro tinha noção de que havia carnes imundas. Mas a voz veio pela segunda vez, Pedro, mata e come. O que Deus purificou não considera imundo. E ele disse, mas eu nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz vem pela terceira vez, Pedro, o que Deus purificou não considere comum ou imundo, mata e come. E Pedro ficou pensando a respeito do sentido daquela visão. Ou seja, Pedro sabia que não se tratava de algo literal, era uma visão. E Deus queria ensinar algo para ele. E depois, de fato, Pedro descobriu que Cornélio, que era um gentio, havia enviado mensageiros até a casa dele e que ele deveria ir com Cornélio e pregar o evangelho para os gentios. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro vai dizer assim para Cornélio, Cornélio, você sabe que eu, sendo judeu, não deveria nem entrar na sua casa, porque você é gentio. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Ou seja, o que Deus queria ensinar ao mostrar ali aqueles animais limpos e imundos para Pedro? Que em relação ao ser humano, ao homem, Deus não faria acepção de pessoas. Todo homem é igual perante os olhos de Deus. Finalmente, Pedro não comeu aqueles alimentos que ali estavam, porque Pedro entendia. Agora, as pessoas acham, lendo esse texto, que uma vez que Deus disse que ele transformou o impuro em puro, a gente pode comer de tudo. Mas aí você tem um problema muito grave, porque ali na visão diz que havia ali toda espécie de répteis, quadrúpedes, e se havia toda espécie de répteis, havia ali também cobras venenosas. Quando Deus diz assim, não coma, Ele que é o Criador do ser humano, Ele sabe o que é melhor para nós. Aí outro texto você mencionou, que eles também citam, aquilo que entra pela boca não contamina. Quer dizer então que se eu engolir veneno eu não morro? Se eu comer uma cobra venenosa eu não vou morrer? Não vou ser contaminado? O que Jesus quer dizer, quando ele diz que o que entra não contamina, é porque os discípulos chegaram numa casa e eles começaram a se alimentar sem lavar as mãos. Basta ler o texto bíblico para você descobrir isso. E o judeu disse para Cristo, olha, os teus discípulos comem e eles não lavaram as mãos. Que lavar as mãos era esse? Não é esse lavar que eu e você fazemos hoje antes das refeições. Era uma tradição que os judeus inventaram. Que você tinha que ir lá, lavar as mãos, havia uma cerimônia. E mesmo se não houvesse água, você ainda tinha que fazer a cerimônia do lavar as mãos. Para depois você se alimentar. Os discípulos não fizeram isso. E nem Jesus orientou a fazê-lo. Mas eles criticaram os discípulos por isso. Aí é nesse contexto que Jesus vai dizer, olha, eles estão comendo sem lavar as mãos, mas o que entra pela boca não contamina. O alimento que eles estão comendo não vai contaminá-los porque não lavaram as mãos. Agora o que sai da boca é o que contamina. Então o que está saindo da boca de vocês é que contamina. Porque o que sai da boca é homicídio, é adultério, é prostituição. É isso que sai da boca, porque procede do coração.
Então vocês estão aí presos a essa formalidade de lavar a mão para comer, mas o coração de vocês está cheio de ódio. E vocês até maquinam me matar. É nesse contexto que Jesus falou, o que entra pela boca não contamina. E um segundo detalhe, quem disse que naquelas refeições que os discípulos comeram, estava algum animal imundo? Nunca! Sabe por quê? Porque ali eram os judeus. E os judeus nunca comiam carnes imundas. Eles seguiam Moisés estritamente. Você pode ir a Israel hoje, se assentar em qualquer restaurante lá em Israel. Você nunca vai encontrar uma carne de porco. Você nunca vai encontrar uma carne imunda. Porque os judeus não comem. Então o que está em questão ali no texto, não é se a carne era imunda ou não. Quai, seu app de vídeos curtos.